Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Rezemos, meus caros, para iniciarmos esta aula. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Muito bem, meus caros, hoje nós vamos falar sobre os pais de Santa Teresinha, os santos pais de Santa Teresinha, né? Porque, afinal, santidade gera santidade, né? Então, os pais santos são Luís Martin e Santa Zélia Guerrin, santos fizeram, como eles queriam, uma família de santos, né? Construíram uma família de santos. Então, esses santos estão aí, volta e meia nós vemos coisas a respeito deles, mas às vezes ficamos na superficialidade. São santos porque, afinal, Santa Teresinha é santa, então os pais são santos também, e Santa Teresinha gostava muito dos pais, fala muito, sobretudo, do pai, né, porque a mãe morreu, ela tinha ali, não tinha nem 4 anos, então a figura do pai ficou mais forte, né? Só que a santidade deles é por causa realmente do que eles construíram, do que eles escolheram, né? Não são santos porque são os pais de Santa Teresinha, mas Santa Teresinha também por causa deles, né? Da imensa bondade deles e a generosidade deles em servir a Deus, em se entregar pelo bem da família. Então, essa aula, então, é a respeito dos dois, um contexto histórico, uma biografia deles, conforme um apanhado geral, porque, na verdade, quando eu fui preparar o material para essa aula, eu percebi assim, vai cavando aqui, surge um grande tesouro, cava ali, percebe um grande tesouro, e não dá para explorar todo esse tesouro, né? Eu me peguei assim, com grandes linhas, né, a serem exploradas, mas não tinha nem tempo para isso, nem possibilidade nesse momento. Então, aqui, essa aula tem a intenção também de deixar, né, vocês com a intenção de ir atrás, de procurar, de desenvolver melhor o conhecimento desses grandes santos, né, que canonizados viveram no século XIX, mas foram canonizados bem recentemente. Então, eu peço ao Nelson que nós coloquemos na tela. Eu tenho só um slide do esquema dessa nossa aula, né? Esquema muito simples, aí está a foto dos nossos santos, Santa Zélia e São Luís. O contexto, então, vamos trabalhar a partir do contexto histórico, em primeiro lugar, rapidamente, a vida de solteiros, porque eles tiveram, para os padrões da época, né, uma longa solteirice, uma longa vida de solteiros, o conhecimento e o matrimônio, a educação das filhas, como eles educaram as suas filhas, porque teve os filhos também, mas morreram ainda muito crianças, né, muito jovenzinhos, meninos ainda, mas então, de especial destaque para as filhas. Os deveres de Estado também com relação ao trabalho deles, né, os funcionários, os negócios, como eles conduziam isso, e a conclusão, então, da nossa aula. Eu peço, então, ao Nelson que voltemos para a nossa câmera. Pois bem, meus caros, então, primeiro um apanhado geral. Esses santos, Santa Zélia, São Luís Martin nasceu no ano de 1823 e morreu no ano de 1894. Morreu apenas 3 anos antes da sua filha Teresinha. Santa Teresinha morreu em 1897 e seu pai ali pouco tempo antes, em 1894. E Santa Zélia, né, Guerrin, depois assumiu o sobrenome Martin também, né, mas o nome de solteira às vezes é mencionado, o sobrenome Guerrin, nasceu no ano 1831, então 8 anos mais nova que São Luís, só que morreu bem antes também, no ano 1877. Então, nós temos uma situação que a meu ver, segundo a informação que eu tenho, inédita, né? Uma filha, uma grande santa, doutora da Igreja, chamada doutora da Igreja pelo Papa João Paulo II em 1997, porque a pequena via, né, infância espiritual,
que ela viveu, pode ser é uma forma de ver o evangelho que produz muitos frutos espirituais, né, e para a sociedade. Então, o que ela descobriu, né, a partir da sua vida de fé, da sua intimidade com Deus, é um achado para a igreja inteira, né, a pequena via, ou a infância espiritual que ela mesma viveu, né, deixou por escrito nas cartas, nos escritos autobiográficos que foram recolhidos e se tornaram a história de uma alma, né, como foi colocado aqui no Brasil e também nas obras completas das outras cartas que ela tem, a infância espiritual, a pequena via. Pois bem, então esses pais, né, vendo essa grande santa, o mundo conheceu essa grande santa, a fama dela se espalhou rapidamente logo depois da sua morte, a ponto de que ela morreu em 1897, foi canonizada, foi beatificada em 1923 e foi canonizada em 1925. Para os padrões da época era pouco tempo, né? Muito pouco tempo, uma canonização assim tão rápida. E então o mundo se debruçou sobre essa pequena santa, essa carmelita descalça, né, na ordem dos carmelitas descalços, e aí se deteve então sobre seus pais, porque ela falava muito de seus pais nos seus escritos, então, naturalmente, a atenção se voltou para eles também. Então, alguns dizem que Santa Teresinha é a primeira postuladora da causa de canonização de seus pais, né? Porque o que ela fala ali nas suas memórias ficou, então, marcado para também ser um trampolim para a canonização desse casal. Tanto é que isso não é de agora, não. Alguém poderia falar assim, mas isso aqui é coisa recente, né? É, dos anos 70 para cá, porque foi, se não me engano, foi nos anos 70 que o Papa Paulo VI unificou os processos, porque como eles morreram em dioceses diferentes, né, São Luís e Santa Zélia, o processo, cada um tinha um processo de diocesano em cada lugar, até que se decidiu se unir, né, porque unir os dois processos para ter, então, e como foi conduzido. Mas o interesse por eles, pela santidade desse casal, já é antigo. Na beatificação de Santa Teresinha, então beata, né, Teresinha, o cardeal que enviado pelo Papa para presidir os festejos, né, da beatificação lá em Lisieux, disse o seguinte: Montanon falou isso para a irmã dela, Paulina, né, uma das irmãs da Santa, falou: Montanon ocupons-nous du papa, quer dizer, agora vamos nos ocupar do pai, né, do papai, quer dizer, a gente conseguiu beatificar a irmã, agora vamos cuidar do pai. Isso lá em 1923, então já é uma coisa antiga. Depois, naturalmente, as atenções se voltaram para a mãe também, embora tendo morrido mais cedo, é, sem ter essa presença física, né, muito grande na vida de Santa Teresinha. O fato é que ela também percebeu-se também é uma santa. Também não é só uma boa cristã, uma boa católica, né, que viveu ali o dia a dia, mas viveu heroicamente, né, uma santa. Pois bem, e aí chegamos então em 19 de outubro de 2008, quando eles foram beatificados em Lisieux, a cidade, né, onde eles moraram, ou melhor, onde Luiz morou com as filhas, porque Teresa nasceu em Alençon, né? Alençon, como nós falamos, e lá eles tiveram os filhos, e depois da morte de Zélia, em 1877, eles se mudaram, então, ele se mudou com as filhas para Lisieux, porque estava mais próximo da família de Zélia, né? Fica mais próximo da família de Zélia. E, de fato, ali ficaram, e foi para lá que as filhas entraram no Carmelo, né? Quatro delas, se não me engano, pelo menos, né? Uma que se tornou visitandina, da Ordem da Visitação, mas as outras carmelitas. E então nós temos a beatificação deles em 19 de outubro de 2008, né, ordenada pelo Papa Bento XVI, e agora, em 18 de outubro de 2015, já quase 5 anos, vai fazer agora 5 anos da canonização deles, pelo Papa Francisco no Vaticano, durante o Sínodo da Família, na segunda parte do Sínodo da Família. Pois bem, meus caros, então vamos agora, né, como falou esse cardeal, né, ocupons-nous
de papá, né? Então, vamos nos ocupar não só de papá, mas também da mamãe, né? Da mamãe Zélia, do papai Luiz. Pois bem, o contexto histórico, França, segunda metade do século XIX, podemos colocar, né? Porque eles nasceram ali no, na década de 1820 e Zélia no começo da década de 1830. Então cresceram com uma França em polvorosa, né, fazendo inúmeras revoluções. Durante a vida deles, então, a França mudou de regime político, saiu de uma monarquia tradicional para uma monarquia liberal, depois para a República, depois Napoleão III, né, se tornou o imperador da França e tanto Zélia quanto Luís morreram na República Francesa, República Anticlerical, que começou no ano 1870, se não me engano, a Terceira República que eles falam. Então, a República Anticlerical desse tempo. Eles cresceram em famílias com um catolicismo muito forte, né? Famílias burguesas, não eram de origem nobre, mas também não eram de classes populares. Então, eles não tinham, vamos dizer assim, o sangue azul, né? Da nobreza tradicional, mas era uma família que a família tinha recursos, né, tanto de um quanto de outro. Famílias assim consideradas hoje assim burguesia, né, da classe média para a classe média alta, podemos colocar assim. Então, um contexto ao mesmo tempo em que a igreja sofria, né, com todo esse espírito anticlerical, Nossa Senhora aparecia, né, de 1830 a 1858, por exemplo, foram várias aparições, foram as aparições de Nossa Senhora das Graças em Paris, as aparições em La Salette, 1846, as aparições em Lourdes, 1858. Então, nesse tempo conflagrado, Nossa Senhora se mostrou presente, né? E nós vemos por esses santos que ela estava agindo, né, produzindo santidade, mesmo quando o mundo parecia ir para longe de Deus, e efetivamente, né, nas suas estruturas políticas, na sua estrutura cultural, impulsionava cada vez mais para longe de Deus. O fato é que ali por baixo, né, no escondimento, fervilhava a santidade, não só dentro dos claustros, dentro das casas religiosas, dentro das casas paroquiais, né, o tempo também de São João Maria Vianney, lembrando que São João Maria Vianney morreu em 1859, né, e o casal Martin se casou em 1858, quer dizer, eles estavam se casando, São João Maria Vianney ainda estava salvando o mundo lá, né, com as suas confissões, com as suas direções espirituais, com a sua santidade. É o mesmo ano, inclusive, que Nossa Senhora, era a aparição de Nossa Senhora em Lourdes. Eles se casaram nesse mesmo ano. E então nós vemos ali naquela França anticlerical, né, aquela coisa tenebrosa, fervilhando a santidade. Não só, como eu disse, nesses ambientes de claustros, de casas religiosas, de casas paroquiais, mas dentro das famílias, né, dentro dos lares, dentro da vivência do sacramento do matrimônio. Então, esse é o ponto. Vamos lá. Então, rapidamente, a vida de cada um antes do casamento. Então, o primeiro ponto é esse, né? A vida de solteiros deles. Tanto Luiz quanto Zélia tinham interesse de entrar na vida religiosa. Tanto é que uma irmã de Zélia se tornou religiosa. Era alguém com quem ela tinha muita proximidade. Há muitas cartas de Zélia dirigidas a essa irmã e cartas também que ela recebeu dessa irmã porque freira, irmã porque irmã de sangue também, né? E, aliás, é uma grande fonte, fora os escritos de Santa Teresinha, as memórias também das irmãs de Santa Teresinha, a respeito dos pais, o fato é que Zélia viveu menos, mas ela escreveu bastante. Então nós temos muita informação, inclusive coisas da vida diária deles, né, das pequenas cruzes, né, das angústias dela, ela escrevia muito. Se diz que ela, nos domingos, né, ela reservava muito tempo para escrever, para responder as cartas. Então ali ela gastava mesmo tempo, caprichava em falar da vida, em partilhar, enfim, com as pessoas com quem ela se correspondia. Então nós temos muitas cartas de Zélia. Já Luiz não gostava de escrever, né? Ele viveu mais tempo, nós temos mais memórias de Santa Teresinha a respeito dele, mas ele não gostava de escrever. Então, acho que, se não me engano, são 16 cartas apenas de Luiz. Inclusive,
existem cartas entre eles, um dos poucos momentos durante a vida deles em que eles se separaram, depois do casamento, em que eles se separaram assim, é, Luiz ficou em Alençon e Zélia foi com algumas filhas para Lisieux, para visitar a família em Lisieux, por exemplo. Aí eles trocavam cartas, né? E cartas assim cheias de ternura, de amor, uma saudade mesmo, uma coisa impressionante, assim, como no meio do casamento, né, 15 anos de casamento, tantas lutas, tantas cruzes, né, mas eles não perderam o encanto da vida matrimonial, né, o amor um pelo outro, o afeto, né, com muita pureza, com recato, nas cartas, inclusive, com muito recato, mas se via ali um amor ardente mesmo, né, de marido e mulher, que se queriam bem e que queriam estar perto um do outro, né. Pois bem, então, antes do casamento, eh, Luiz e Zélia pensaram na vida religiosa, mas Luiz não conseguiu, e Zélia, a mesma congregação que aceitou a irmã dela, disse que ela não tinha vocação. Então, ela colheu isso como uma cruz, né? E acabou, então, em um certo momento da vida, ela recebeu uma inspiração para fazer renda de Alençon, para se dedicar a esse tipo. Tem até, está se encontrando na internet, colocar renda de Alençon, né? É um tipo de renda, um tipo de ponto, né? De, de trabalho que é muito bonito e que tem muita demanda, né? Para enfeites, para decoração, para roupas, né? E tudo mais. Então, ela decidiu se dedicar a isso a partir dessa inspiração interior que ela teve. E desde cedo o negócio produziu muito. E ela já contratou funcionárias para trabalharem para ela. Então ela se organizou para ter uma vida de solteira, né? Aparentemente, com o trabalho e com ali as obrigações religiosas, né? Participava diariamente da Santa Missa, uma vida muito devota, de muito trabalho também, né? Na sua pequena empresa, né? Com seus funcionários, com o seu trabalho artesanal. Luiz se dedicou à profissão de relojoeiro. Ele fez curso mesmo em Paris, é, ficou um tempo na Suíça, depois ficou em Paris, terminou a formação dele, voltou para Alençon como relojoeiro, abriu uma relojoaria. Então, os dois com trabalhos assim que exigiam concentração, né, que convidavam a vida interior. O relojoeiro, imagina para lidar com um relógio, né? Aquelas coisinhas tudo pequenas, né? O silêncio, a atenção que tem que ter. Então, convite à contemplação. E Zélia também, fazendo aqueles pontos, né? A renda, o cuidado que aquilo exige. Então, isso foi marcante para eles. Então, tanto o Luiz quanto o Zélia pareciam que iam organizar uma vida de solteiros. Porém, porém, né, certa vez, no ano de 1858, no mês de abril de 1858, eles se conheceram. Ele estava passando por uma ponte da cidade de Alençon, e eles moravam na mesma cidade, né, mas ficaram vários anos nessa vida assim de solteiros, vários anos mesmo, né? Zélia casou em 1858, nascida em 1831, então ela tinha 27 anos quando se casou. O padrão da época era um padrão alto, né? Assim, uma idade já alta para casar. E Luiz, nascido em 1823, aí para casar em 1858, quer dizer, 35 anos, né? Então já uma idade boa, assim, boa no sentido de já mais avançada para o padrão da época. Pois bem, eles se conheceram nessa ponte, o Luiz passava, e Zélia ouve uma voz interior: Este é o homem que eu preparei para você. Olha que coisa impressionante, né? Então, a providência preparou para os dois. É claro que a igreja, né, não fala assim, não é questão de ter a alma gêmea, né, de ter a metade a tampa da panela, né, essas coisas que as pessoas usam, mas o fato é que, né, com oração e com uma busca sincera por uma vocação matrimonial, Deus pode, né, se servir até de meios extraordinários, né, para colocar duas pessoas juntas. Então, nesse caso, se serviu de um meio extraordinário, uma inspiração interior para a Zélia. E ela, então, né, tomou contato, acabou tendo contato com a família de Luiz, por coincidência, ou providência também, né, providência. Teve contato com a família de Luiz, aconteceu que eles, então, se encontraram,
em abril de 1858, se casaram em 13 de julho do mesmo ano, né? Um namoro bem curto. Por isso que a festa litúrgica deles é 13 de julho, porque é o dia do matrimônio deles. E foi o matrimônio a fonte, né, de de tantas bênçãos para a igreja, né, para ir para o mundo, essas filhas abençoadas, de modo especial a pequena Teresa, né, a Petite Thérèse, né, que nós conhecemos como Teresinha. Pois bem, e como que eles eram, assim, a personalidade deles, para a gente entender depois a vida matrimonial deles, né, o estar juntos e a educação dos filhos. Luiz era uma pessoa afetuosa, doce, né, contemplativa. Ele era muito, tinha uma energia muito forte, né, mas Santa Teresinha o compara a um São Francisco de Sales, né, que muito impetuoso conseguiu controlar a sua impetuosidade, né, a sua a sua ira, e se tornou uma pessoa muito doce. Também Luiz, ela falava, né, também um homem muito doce, é, no seu dia a dia, muito afetuoso, carinhoso, gostava de dar apelidos carinhosos para as filhas. Todas elas tinham um apelido carinhoso ligado ligados à profissão dele, né? Minha pequena joia, né? A Terezinha era a pequena rainha, né? E tudo mais, porque também ele era relojoeiro, mas também trabalhava com joias. Em um certo momento, ele deixou essa profissão e foi cuidar das finanças do negócio de Zélia, porque estava indo muito bem, muito pujante, então ele passou a cuidar, então a empresa familiar, né, dos dois, cada um fazendo a sua função. É, então, como que era? Zé, Luiz teve um afeto familiar muito grande também, né? Uma família muito afetuosa. Já Zélia era uma pessoa ativa, né? Tinha uma angústia muito forte, ela tinha um temperamento muito forte e às vezes muito angustiado, nós vemos pelas cartas dela. Teve uma infância difícil, uma infância difícil, então ela quis dar para as filhas dela aquilo que ela não recebeu, aquele carinho, aquele afeto, né? Aquele ambiente caloroso, ela não teve isso na infância dela. Então ela quis dar isso para as filhas. E tanto é que né, os dois tinham, entre aspas, assim, pequenas divergências, porque Luiz achava que Zélia enfeitava as meninas demais, né, vestia as meninas de uma forma muito extravagante. E, quer dizer, muito enfeitada, muito aquelas coisinhas, né? De menina, de lacinho, de vestido, não sei o quê. E Zélia achava que que Luiz ele paparicava demais as meninas, né? Paparicava demais as filhas. Então, tem tudo isso, né? Tem essas pequenas coisas aí do dia a dia. Mas ela falava, não vou vestir as minhas filhas como não são como freiras, né? Eu quis ser religiosa, né? Mas eu não sou religiosa nem elas são nesse momento. Então, vesti-las bem, né? É, conforme para né, a beleza, para incentivar nelas a feminilidade, né? O amor pela beleza e tudo mais. Muito bem. Então, na união dos dois, se formou um ambiente muito caloroso, né, de ternura, mas não de sentimentalismo, né, uma coisa sentimentaloide, de uma piedade muito rica, né, muito forte. Tiveram 9 filhos, né, e interessante também notar que Luís quis viver por um tempo a continência. Zélia se casou porque queria ter filhos, Luís também, mas ele pensou de início no ideal de Maria e José, né? No matrimônio sem a relação conjugal. Mas, depois de 10 meses de matrimônio dessa forma, eles então, né, o diretor espiritual fez Luís mudar de ideia. E aí eles então tiveram a união conjugal. Então, do ano de 1860 a 1873, tiveram 9 filhos, né? E desses, 4 morreram na infância. Alguns com poucos meses de vida. Teve criança que morreu com 5 anos e meio, né? Foi uma grande dor. É verdade que naquela época a mortalidade infantil era muito grande, né? Muito mais do que em nossa época. Mas 4 filhos, né? 4 crianças morreram para quem queria é, encher o céu de santos, né? Queria crescer na santidade. E eles tinham esse projeto. Se nós pegarmos, de fato, as crianças que morreram foram para o céu, evidentemente, né? Mas o que os pais esperavam é que eles pudessem
crescer na santidade ao longo da vida, né? Deus escreveu o caminho por outros sentidos, né? Todos foram santos, alguns demoraram um pouco mais, com caráter um pouco mais difícil, né? Como a filha Leonie, né? Que se tornou depois religiosa, mais quatro, né? Foram para o céu antes de chegar à idade da razão, o que, né, produziu uma dor muito grande e que levou Zélia a viver mesmo a, a conformidade à vontade de Deus, a paciência, encarar essa dor e seguir em frente. Quando se casaram, é, tem um texto de Zélia falando a esse respeito, né? Falando a respeito do matrimônio. A ideia dela era criar para o céu, né? Élever pour le ciel, quer dizer, criar o filho para o céu. Aí ela escreveu numa carta: quando nós tivemos nossas crianças, nossos filhos, nós só vivíamos para ele. Nós só vivíamos para eles. E isso era toda a nossa alegria. Ela vai dizer. Depois ela continua: para mim, foi uma grande compensação, porque eu desejava ter muitos filhos, né? Para elevá-los, para fazê-los crescer, para criá-los em vista do céu. Desde que eu chegue ao paraíso com meu caro Luiz, e que eu veja tudo, e que eu os veja melhor colocados do que eu serei suficientemente feliz como nessa situação. Quer dizer, ela falava o seguinte: eu quero ir para o céu com meu Luiz, com meu caro Luiz, e ficarei muito feliz de ver os meus filhos melhor colocados do que eu lá no céu, né? Já vou ser feliz o suficiente. Olha que interessante, né? Quantos pais casam-se pensando nisso, né? Quando pensam em ter filhos, que infelizmente o mundo de hoje é antinatalista, né? Coloca a ideia de quanto menos filhos melhor, mas quantos pais pensam em realmente criar filhos para o céu, né? Para encher o céu de santos? Não só assim fica na ideia, mas realizam isso na prática. Nós vamos ver como isso foi coisa assim muito séria, não foi brincadeira não. Essa decisão de Luiz e Zélia, e que como isso foi no concreto da vida e nos sofrimentos da vida de cada dia. Pois então se casaram, né? Então começaram a ter os filhos, e aí vem, né, a educação das filhas, porque, né, quem chegou na idade da razão foram só as mulheres. Como educar, né, as filhas de uma forma católica e ao mesmo tempo né, afetuosa, que corrija. É a pergunta de todos os pais, né? Como ser severo na medida certa, como ser carinhoso na medida certa, como quando ter paciência com algum defeito, pecado, quando impor uma medida mais dura com relação a um problema desse, né? Então é a pergunta que todo bom pai procura fazer. Então eles procuraram viver isso num ambiente de grande afeto, mas também muita seriedade, né? Então a primeira filha foi a Maria, né? As 5 meninas sobreviventes que se tornaram freiras. E foi a Maria, depois a Paulina, a Leônia, né? Leoni, depois a Celina e por último a Teresa, né? Uma delas, a Leoni, entrou nas Irmãs Visitandinas e morreu em 1941. A irmã que por último morreu foi Celina, que morreu em 1959. Pois bem, então como que era o ambiente da família Martin, né? A casa dos Martin em Alençon, com esse ambiente de trabalho, ele como relojoeiro depois entrou efetivamente para o trabalho ajudando, né, administrando as finanças da empresa da esposa, né, da empresa familiar, mas que, né, a esposa conduzia a parte ali da produção, né, a parte técnica da produção. Como que era essa vida, né? Em primeiro lugar, uma vida de piedade. Então, todos os pais era de missa diária. 15 para 6 era a Santa Missa, eles já estavam lá. Então, acordavam
aí 5 e pouco da manhã, para ir à Santa Missa. As crianças não iam, mas eles sempre estavam lá. Como o Luiz falava, era a missa dos, dos operários, né, dos trabalhadores, os operários que iam, antes de ir para o trabalho, né, ou no campo, ou nas indústrias, iam para a Santa Missa. Então, ele falando da missa dos operários, a gente vai nessa missa. Depois, então, uma rotina de trabalho, de educação, de oração e de muito zelo, né, um pelo outro. A família, então, tinha um trabalho muito intenso. A Zélia trabalhava de modo muito intenso, mas ela nunca deixou de lado a família, né, as filhas que deveriam ser cuidadas. É, um zelo muito grande pelos funcionários também, tanto os funcionários de casa quanto os funcionários da empresa, né, da indústria propriamente dita. Um grande zelo em seguir as leis de Deus e da igreja, tanto é que Luiz sempre atribuiu a situação tranquila financeira deles, uma situação muito cômoda, né, do ponto de vista financeiro, sempre atribuiu isso ao fato de que nunca trabalharam de domingo, de que sempre procuraram respeitar as leis de Deus e da igreja. As leis de jejum, que eram muito mais rigorosas do que no nosso tempo, que tinha também que fazer o jejum, a quaresma era mais rigorosa, os jejuns, também tinha as 4 têmporas, né, no mês de setembro, também durante a quaresma ali, e também as têmporas ali de maio, né, final de maio, começo de junho, e as têmporas do inverno, ali no mês de dezembro. Então, eram dias na quarta, na sexta, no sábado, de jejum, naquela semana, fora também os outros jejuns, a abstinência de carne e tudo mais. Eles procuravam viver isso com muita seriedade. Tanto é que tem uma carta de Zélia para um parente dela, se não me engano, dizendo assim, que eles queriam visitá-los, né? Queriam ir na casa deles em Alençon para visitá-los. E Zélia fala, olha, vocês querem vir em tal e tal dia, esse dia é dia de jejum na igreja, é jejum e abstinência de carne. O jejum não é jejum sem comer nada, mas uma diminuição dos alimentos e sem comer carne. Vocês querem vir aqui, mas eles não eram religiosos, né? Não eram muito religiosos, esses parentes, mas vocês sabem como que o Luiz é rigoroso com a questão do jejum, das leis da igreja. Então, esse ambiente de muita seriedade. Né? Tem católico por aí que tem vergonha de falar, tem um parente em casa, tem vergonha de falar que precisa ir à missa. Olha, eu vou à missa agora. Quantas pessoas falam, chegou visita lá, eu achei chato falar que vai para a missa. Né? Mas se falasse que ia para o médico, se falasse que ia para o trabalho, o parente ia aceitar, né? A visita ia aceitar, mas como vai para a missa, a visita não aceita, entre aspas, né? A visita vai achar ruim. Não tem sentido, né? É uma necessidade de amor, uma obrigação, sim, mas uma obrigação que é fruto de uma necessidade de amor, né? Para corresponder à graça de Deus. Então, ela foi, né, com muito cuidado, mas também com muita firmeza, explicar que se eles quiserem ir lá, naqueles dias, tem que saber que vai ter abstinência de carne, vai ter o jejum, assim, não vai ser uma situação normal, né, de fartura, de comer, beber, vai ter essa limitação. Então, isso, assim, como é interessante. Com relação às filhas, sempre procuraram inculcar, né, desde cedo, a ideia, faire plaisir à Jésus, né? Agradar a Jesus, né? Faire plaisir au bon Dieu, né? Agradar ao bom Deus, né? Dar prazer, né? Dar alegria ao bom Deus. Então, a família colocou esse sistema mesmo de contar, contabilizar as boas obras. Isso tem um risco? Claro que tem um risco, né? Pode cair assim, a pessoa pode achar que contando aquelas obras ela está fazendo por merecer para ir para o céu, né? Pode se colocar numa situação de arrogância. Mas como disse um autor a respeito da educação das crianças, é melhor uma educação que centrada em agradar a Deus, em realizar as boas obras, tentar perceber as boas obras que realizou
e também os pecados que realizou, examinar a consciência, né, para incentivar o que é bom e matar o que é ruim e ir apagando o que é ruim, melhor fazer esse caminho do que dar uma educação em que agradar a Deus não é um horizonte, né, em que faça um monte de coisas, mas não tem a intenção de agradar a Deus. Então, como sabiam muito bem, estava inculcado neles a noção seguinte: as boas obras sem a intenção de agradar a Deus, sem ser realizadas com verdadeira caridade, caridade no sentido da virtude que está em nós pelo santo batismo, pela graça de Deus que habita em nós, quando nós estamos na graça de Deus. E que isso então se transborda em boas obras e com a caridade que eu tenho por estar na graça de Deus, por fazer aquilo por amor a Deus, aquilo tem um fruto espiritual maior do que uma boa obra simplesmente feita porque tem que fazer, porque é uma obrigação. Então, melhor isso do que crescer sem um horizonte, né? Sem um horizonte do serviço a Deus. Então, era muito presente isso na família. Depois, né, um ambiente afetuoso, como dissemos, mas com coisas como preguiça, né, como negligência, né, no cumprimento das obrigações, isso era repreendido, né, com muita seriedade. Preguiça em cumprir aquilo que tem que ser cumprido por amor a Deus, né, para agradar a Jesus, eles levavam isso muito a sério, né, na vida familiar. Então é interessante como não é uma piedade de algodão doce, né? Esses dias um amigo colocou no dia de Santa Teresinha. Olha, Santa Teresinha não é feita de algodão doce, né? Como alguns tentam reduzir a uma carga de sentimentalismo. A devoção de Santa Teresinha e a devoção a Santa Teresinha, né? A devoção que ela tinha, né? Por Deus Nosso Senhor, pela Virgem Maria, e a devoção que nós devemos ter por ela. Não é sentimentalismo, é uma piedade muito séria. E também, uma coisa interessante, que mostra também a santidade deles, uma santidade real e verdadeira, que é outro ponto, a relação deles com os funcionários. Mas antes disso, me lembrei de um negócio. Então, assim, toda a educação deles era movido para ir para o céu, para acumular boas obras, acumular obras, pensamentos, palavras feitas com a intenção de agradar a Jesus, para ir para o céu. Né? Então, isso é a base para entender a educação que elas receberam. Né? Os bens deste mundo a serviço dos bens do céu. A vida neste mundo a serviço da vida eterna no céu. Sem essa consciência, nós não entendemos que realmente eles queriam. Então, tem a filha, a Leonie, que era a mais complicada, no sentido, o caráter mais complicado, sim, era mais arredia, né, para a educação que elas receberam, tanto é que ela foi até expulsa, né, de colégio, depois tentando entrar na vida religiosa mais tarde, também foi mandada embora da vida religiosa, só depois que ela conseguiu se encontrar mesmo, se tornou visitandina. Mas ela deu muitas preocupações para a Zélia, e também para o seu pai, né, Luiz. Mas Zélia nunca deixou de entregá-la nas mãos de Deus, de mandar que elas fizessem sempre o oferecimento da própria vida a Deus. Todo dia de manhã tinham que fazer o oferecimento da vida a Deus. Não podiam começar o dia sem esse ato. E Zélia nunca desistiu de tornar sua filha uma santa. Ela não viu os frutos em vida, mas do céu ela viu que os esforços dela, tanto de dar atenção, não só de rezar por ela, mas dar atenção, da educação, ser presença, isso produziu frutos. É importante notar também que Zélia tinha esse trabalho fora de casa, né, na empresa dela, mas isso nunca a afastou do cuidado com as crianças. Tanto é que ela preferia, muitas vezes ela tinha que estender o trabalho dela para além da meia-noite, até meia-noite ou depois, para que na hora que as crianças estivessem acordadas, dar atenção para elas, contar história, brincar. Luiz fazia brinquedinho para as meninas, né, para as crianças, contava histórias, Zélia também brincava, enfeitava as meninas, aquela coisa toda de um ambiente familiar afetuoso. Então ela preferia deixar o trabalho, né, da empresa dela, que tinha que fazer, que ainda aquele serviço que não tinha terminado, para depois, quando as meninas estivessem indo dormir, e às vezes tinha que estender o trabalho até tarde, né, do que ficar trabalhando lá e deixar sem dar atenção para as filhas. Detalhes, tinham funcionários, tinha empregado e tudo mais, mas ele sabia muito bem que a atenção que a mãe dá, a atenção que o pai dá,
essa é insubstituível, né? Nenhum bom funcionário pode dar. Depois, então, a relação, último ponto antes da conclusão, né? A relação com os funcionários. Eles tinham um cuidado imenso com o bem-estar dos funcionários. Tanto é que Zélia, numa das cartas que ela manda para a cunhada dela, né? Para a cunhada dela, me parece que ela está aqui, essa carta, deixa eu só conferir. É, não, aqui é a parte que ela fala da Leonie, mas uma carta ela fala para a cunhada dela, olha, não adianta só pagar o salário certinho, precisa tratar bem, os funcionários têm que se sentir amados. Ela até falou, olha, eu tenho, você sabe como que eu sou, né, do meu jeito, tudo, eu sou enérgica e tudo mais, mas os meus funcionários me amam. Tem uma aqui que a que está aqui comigo agora é capaz de adoecer se falar que tem que trabalhar em outro lugar. Ele fala, tem funcionário que se dessem para eles 200 francos a mais do que nós pagamos para trabalhar em outro lugar, a pessoa não iria. De tão que eles tratam bem. Falando, não trato é, meus funcionários diferente dos meus filhos. Eu os trato como minhas filhas. Eu os trato com dignidade, com amor. Então, olha só essa importância, né? A santidade, ela vai para tudo, né? Ela vai para todas as vidas. Não tem como alguém ser santo se tem uma vida de piedade, de oração, de confissão, não sei o quê, mas é um bruto, né? No trabalho, com os subordinados, com os funcionários, né? Não tem como. Ou você não paga direitos dos funcionários, é negligente com as obrigações para com eles, não é santo. Não tem como, né? E é assim, é escandaloso quando nós vemos, já ouvi assim, pessoas comentando, olha, esse fulano, ele vai à missa, mas quando chega na empresa dele lá, acabou de sair da missa, vai na empresa dele, chega lá fustigando, né, todo mundo, xingando todo mundo. É triste isso, né? Um contra-testemunho muito grande. Nesse sentido, além do amor, né, do afeto que se dava, também Santa Zélia e São Luís tinham cuidado em pagar certinho os funcionários. Tanto é que semanalmente tinham o pagamento semanal e eles não, e Zélia não deixou de pagar, né? Fazer o pagamento semanal nem quando ela tinha acabado de perder uma filha. Tinha acabado de perder uma criança, mesmo naquele dia, ela pagou os funcionários dela, né, de tão a sério que eles levavam essa obrigação. Uma vez também a Celina, se não me engano, conta que foi com o pai na rua central, na rua principal de lá de Alençon, eles tinham um imóvel lá, e o pai foi cobrar o aluguel da pessoa que estava lá no imóvel deles. A mulher saiu xingando, insultando ele, né? Insultando, ela ficou assim assustada, e ele silenciou e foi embora. E não reclamou dessa mulher, não reclamou dessa mulher. Impressionante, assim, como aceitou, né, aquela humilhação, colocou pela conversão dos pecadores, deve ter resolvido, né, de uma forma amigável a situação de injustiça, né, que a pessoa não queria receber, pagar o aluguel, mas não causou nenhum tipo começou a xingar, começou a responder a pessoa, não, é silêncio. Impressionante, então, nessas coisas, né, quando mexe com o bolso, né, a pessoa mantém-se firme aí na santidade, isso é, é, é impressionante, né? Isso realmente mostra a santidade verdadeira. Pois bem, para terminarmos, Zélia morreu em 1877 com câncer de mama. Ela ficou por vários anos sem saber o que era, até que descobriu que era câncer de mama. Tanto é que ela conseguiu amamentar só 3 filhos dela. O restante teve que ir para a ama de leite. E uma dessas crianças, como não tinha ama de leite suficiente nas cidades menores, então mandava para outros lugares. E a criança às vezes tinha que ficar meses, né, longe dos pais, enquanto a ama de leite amamentava, e depois voltava a criança para os pais. E aconteceu com uma ama de leite, numa das filhas, era alcoólatra, eles não sabiam disso, era alcoólatra, deixou a criança morrer de inanição, com 7 meses. Olha que coisa terrível. A criança morreu com 7 meses porque não foi alimentada adequadamente. Então, mais uma cruz. Fora as crianças que morreram doentes, mais essa cruz também para Zélia. E ela, então, morreu em decorrência do câncer que ela teve, né, não conseguiu aumentar as crianças, faleceu,
né, com muitas dores, no final mesmo da doença, a coisa ficou muito complicada, né, maus odores, os tumores começaram a saltar, inclusive da pele, né, para fora da pele. Eu teve que até que levar um tempo as crianças para outra casa, para não ficar ali durante o dia naquela situação, e finalmente Zélia faleceu, né, com muitas dores e oferecendo sua vida a Deus, confiando que Deus iria providenciar a educação das suas crianças e a cuidar do seu Luiz, né, do seu marido amado. Então, assim morreu Zélia. Luiz morreu em 1894, suas filhas quase todas já no convento, e ele morreu de uma forma também, assim, ficou uma situação humilhante, né? Os seus 3 últimos anos de vida, ele desenvolveu uma doença degenerativa na área neurológica, que o levava a ter momentos é, de perda da noção, né? Então, problemas mentais. Ele tinha momentos de consciência, mas ele tinha problemas também de fazia coisas, né? Falava, tomava atitudes irracionais, né? Não sabia o que falava. Foi uma grande humilhação para ele, né? Um homem. Mas ele ofereceu isso, ele tinha oferecido isso para Deus antes. Santa Teresinha depois revelou, né? E ele falou isso para, não falou diretamente o que ele tinha oferecido, mas teve uma vez que ele falou: Olha, Senhor, está tudo muito bem, eu tô feliz demais. Eu, eu quero sofrer pelo Senhor, né? Eu quero sofrer um pouco pelo Senhor. E de fato sofreu, né? Aí Deus no final da vida dele permitiu isso para que ele né? Para que a humilhação o levasse a se santificar ainda mais, né? Para que a humilhação o levasse a se tornar mais santo. E sempre quando ele recuperava a consciência e percebendo que tinha feito burrada, né? Que tinha feito coisas, né? Sem noção, ele falou: Senhor, né? Eu ofereço em vossas mãos a minha vida, né? Eu quero vos amar, eu quero vos agradar. Uma coisa realmente impressionante, né? A forma como ele quis morrer e como os frutos espirituais disso serviram para Teresinha, para suas irmãs, como isso edificou, né? O sofrimento, claro, por ver o pai daquele jeito, mas ao mesmo tempo sabendo que ele estava lá, né? O Luiz estava lá, né? Entregando sua vida para ser tudo de Deus. E assim ele morreu em 1894. Terminamos por aqui, então. É um assunto amplo. Se a gente fosse pegar as cartas de Santa Zélia, as cartas de amor que ela escreveu para Luiz e vice-versa, e que Luiz escreveu para ela, é impressionante. A gente vê como que o matrimônio católico ele sólido nas obrigações, no cumprimento dos deveres, que é a procriação e a educação dos filhos, a ajuda mútua entre os esposos, mas também o amor afetuoso, né? O amor de entrega de vida. Eles viveram isso. Né? Por exemplo, como que é um matrimônio de santos, né? Dá a impressão que é uma coisa gélida, né? Uma coisa assim que não tem afeto. Pelo contrário, muito afeto, muita entrega de vida, muito temor a Deus, e muita confiança na bondade de Deus e querer sofrer, viver e morrer por amor a Deus, nosso Senhor. Vamos terminar por aqui, então, rezando Nossa Senhora e também nos confiando na intercessão desses santos, desse santo casal. Ave Maria, graça plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. São Luís e Santa Zélia, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.